Há algum tempo, um homem de 42 anos me contou algo que eu nunca consegui esquecer. Ele disse: "Quando eu tinha 12 anos, aprendi a resolver tudo sozinho, e desde então eu nunca mais soube pedir ajuda. E hoje, isso me destrói por dentro." A última vez que esse homem chorou foi há mais de 20 anos. Não porque não havia dor, mas porque desde pequeno ele aprendeu que demonstrar fraqueza era perigoso. Me lembrou uma frase de Carl Jung: "Aquilo que negamos nos controla." E talvez isso também esteja acontecendo com você, mesmo que não perceba. Você cresceu acreditando que se não fosse forte, ninguém viria te salvar. Cresceu sentindo que, se não suportasse tudo calado, seria abandonado, criticado ou visto como um peso. E então você desenvolveu um tipo de força que os outros admiram. Aquela força silenciosa que carrega o mundo nas costas, que resolve tudo, que nunca desaba. Por fora você parece indestrutível, mas por dentro essa força custa caro. E a verdade é que existe uma diferença brutal entre ser forte e ser invulnerável. E é exatamente o segundo que destrói homens em silêncio, aqueles que nunca aprenderam a chorar sem se sentir fracos por isso. Talvez você nunca tenha pensado assim, mas existem pessoas que se tornaram tão boas em sobreviver que esqueceram completamente como viver. Pessoas que aprenderam a se calar para não incomodar, pessoas que se acostumaram a ser o porto seguro dos outros, mas nunca encontraram um porto seguro para si mesmas. A psicologia tem um nome para isso, e ele vai fazer você enxergar partes suas que você vem ignorando há anos. Mas antes de te revelar, precisamos olhar para como isso aparece no seu dia a dia, porque a verdade é que você provavelmente carrega esses sinais sem perceber. Você se cobra como se ainda tivesse 12 anos. Talvez você nem lembre, mas aquela fase em que você aprendeu a não causar problemas, a não falhar, a não ser o motivo das brigas, fez você crescer com uma pressão que ninguém enxerga. Hoje, mesmo adulto, você reage como aquela criança que tinha medo de decepcionar. Por isso você sempre acha que precisa fazer mais, ser mais, aguentar mais, e quando finalmente tenta descansar, a culpa aparece. Uma culpa silenciosa, mas pesada, que te faz sentir improdutivo, inútil, como se estivesse perdendo tempo. Você descansa olhando para o relógio. Você relaxa pensando no que deveria estar fazendo. E mesmo quando você vence, quando alcança algo grande, quando conquista o que um dia parecia impossível, você sente que ainda não é suficiente. Como se houvesse uma voz invisível dizendo: "Você só está bem porque não caiu ainda. Continue. Prove mais uma vez." Esse é o tipo de desgaste emocional que destrói aos poucos, sem quebrar de uma vez, mas corroendo tudo por dentro. E aqui está algo que ninguém nunca te contou. Essa força que você aprendeu a usar como armadura não nasceu de escolha. Ela nasceu de necessidade. Você não decidiu ser invulnerável. Você apenas se adaptou ao que tinha. Você aprendeu a sobreviver do jeito que conseguiu. Mas nem toda estratégia de sobrevivência deveria ser carregada para a vida adulta. Algumas proteções que salvaram você no passado, hoje estão te impedindo de viver plenamente. E é exatamente por isso que a história daquele homem me marcou tanto. Porque ele passou décadas acreditando que sua força era motivo de orgulho, até perceber que, na verdade, ela era um grito de socorro disfarçado. Ele tinha medo de decepcionar, medo de depender, medo de admitir que estava cansado. E quando finalmente reconheceu isso, algo dentro dele mudou. Pela primeira vez ele entendeu que havia construído uma vida inteira em torno de uma dor que nunca enfrentou. E talvez você esteja mais perto dessa verdade do que imagina. Porque quando eu perguntei a ele o que mais doía, não foi a solidão, nem o cansaço, nem o peso das responsabilidades. O que doía
era perceber que ele tinha se afastado de si mesmo, que ele não sabia mais o que realmente sentia, que não sabia mais pedir ajuda, que não sabia mais ser vulnerável com ninguém nem com quem amava. Ele disse que tinha medo de desabar porque não sabia se conseguiria levantar de novo. E naquele momento eu entendi que esse medo silencioso é compartilhado por muitos. Mas existe um ponto decisivo nessa história. Um ponto onde tudo começa a ficar claro. Um ponto que separa quem continua sobrevivendo de quem finalmente começa a viver. E é exatamente nesse ponto que a psicologia entra, porque o nome que ela dá para esse padrão não é apenas um diagnóstico. É uma revelação. Uma porta para entender por que você se sente assim e, principalmente, como você pode transformar isso sem perder sua força. Na verdade, é aqui que tudo começa a mudar. Agora que você entendeu de onde vem essa força endurecida, precisamos falar sobre o que acontece depois. Porque crescer sozinho cria dois efeitos simultâneos. Você se torna admiravelmente capaz, mas secretamente exausto. Forte para segurar o mundo, mas frágil para segurar a si mesmo. É aqui que a verdadeira transformação começa, no ponto onde a força deixa de ser armadura e passa a ser consciência. Primeiro ponto: reduzir o peso que você mesmo colocou nos ombros. Quem cresceu sozinho aprendeu a assumir tudo e por isso carrega culpas que não são suas. Carrega responsabilidades que ninguém pediu. Carrega expectativas que nunca foram realistas. Diminuir complexidade não é preguiça, é maturidade. Escolha 3 prioridades para os próximos 30 dias. Só 3. Quando você organiza o mundo externo, o mundo interno finalmente respira. Segundo ponto: voltar ao corpo que você abandonou para sobreviver. Ansiedade, dureza, autocobrança. Tudo isso acontece no corpo antes de acontecer na mente. O menino de 12 anos que você foi nunca aprendeu a descansar, só a resistir. Caminhe, respire, durma, coma, com presença. Você não precisa de uma vida perfeita para melhorar. Precisa de um corpo que não esteja implorando socorro em silêncio. Terceiro ponto: criar rituais que lembram você de que existe vida além da obrigação. Quem cresce sozinho aprende a agir apenas para evitar o caos, mas rituais devolvem significado ao cotidiano. Um café sem pressa, um caderno com 5 linhas por dia, uma leitura breve, pequenos marcos que dizem: eu existo para além do que faço. Quarto ponto: cortar o que esgota seu espírito, não por frieza, mas por sabedoria. É aqui que Schopenhauer encaixa como uma chave na fechadura. Ele dizia: a maior sabedoria é sofrer o menos possível. E a verdade é que quem cresceu sozinho se acostumou a aceitar dores que não deveria. Limites não são muros, são portas que você decide quando abrir. Quinto ponto: experimentar pequenas reformas de sentido. Você não precisa abandonar tudo, não precisa desaparecer, não precisa se reinventar do zero, mas precisa testar novas formas de existir. Um hobby, um curso curto, uma atividade criativa. Esses testes mostram que você não está condenado à versão endurecida de si mesmo. Sexto ponto: falar sobre o que você passou, mesmo que soe estranho no começo. O homem que cresce sozinho aprende a trancar tudo, mas aquilo que não é dito apodrece. Fale com alguém de confiança, fale com um terapeuta, fale com uma pessoa que não te julga. Quando a dor é colocada para fora, ela perde o poder de deformar quem você é por dentro. Sétimo ponto: reescrever a narrativa que te define.
Você passou décadas acreditando que só teria valor se fosse impecável. Mas essa história não é sua, foi imposta. Pegue um papel e escreva: quem eu quero ser, não para o mundo, mas para mim. Essa pergunta pode reconstruir uma vida inteira. 8º ponto. Aprender a tolerar o desconforto de não ser mais quem você era. Mudar dói, porque sua força antiga era previsível mesmo que te destruísse. Mas coragem é isso. Escolher o caminho que alinha, não o que anestesia. Faça algo pequeno, incômodo, mas necessário. 5 minutos, depois mais 5. É assim que começa. 9º ponto. Limitar estímulos que alimentam a cobrança interna. Notícias, redes, comparações, tudo isso destrói sua presença. Silencie o excesso. A calma não é encontrada, é criada. 10º ponto. Celebrar pequenas vitórias. Você passou a vida sem aplausos, sem reconhecimento, sem testemunhas. Então hoje, você precisa aprender a ser testemunha de si mesmo. Celebre o mínimo. Homens que cresceram sozinhos nunca aprenderam a comemorar, aprenderam apenas a sobreviver. Agora, um ajuste de perspectiva que pode mudar tudo. Alan Watts dizia: a vida é melhor compreendida quando se desiste da necessidade de controlar-la. E talvez esse seja o ponto. Sua força ficou dura porque ela nasceu do medo, mas agora você pode construir outro tipo de força, uma que nasce da presença, não do pânico. O sofrimento não vai desaparecer da sua vida, mas ele pode deixar de ser uma sentença e virar um guia. Quando você entende a origem da sua dureza, ela deixa de ser prisão e vira escolha. Então, antes de fechar este vídeo, faça uma coisa simples. Respire fundo e pergunte a si mesmo: qual é a menor ação que eu posso fazer hoje que honra o adulto que eu sou e não a criança que precisou sobreviver sozinha? Comece por ela e amanhã faça de novo. É assim que uma nova vida começa. Não quando você fica mais forte, mas quando você finalmente aprende a ser gentil consigo mesmo.